Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós. E hoje, mais uma vez, estamos aqui felizes por estarmos participando mais uma vez do Evangelho da Manhã. O Evangelho que nos faz já um hábito de alguns meses. Estamos firmes, graças a Deus, e fazemos o estudo do Evangelho e, na sequência, um pequeno estudo também do Livro dos Espíritos. Obrigado a todos por estarem participando, sempre com assiduidade, participando com as vibrações, para que a gente possa realmente crescer como espírito, auxiliar a nós e ao próximo, porque nós é que ganhamos quando estamos recordando sempre os ensinos de Jesus, os preceitos da doutrina espírita, para que a gente se torne o quê? Pessoas mais inteligentes? Não, pessoas melhores. Pois o Evangelho tem como intuito melhorar o homem, fazê-lo uma pessoa melhor, para que ele entenda sempre que precisa estar sempre participando de alguma atividade para amenizar a dor do próximo, seja uma dor física ou uma dor moral. Pois, portanto, que procuremos jamais perder as oportunidades que chegam até nós de sermos úteis. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus nosso Pai, obrigado a todos. Bom dia, Luciene, bom dia, Vilma, bom dia, Elizabeth, bom dia a todos que vão chegando aí. É uma alegria, um prazer ter vocês aqui participando do nosso Evangelho e que possamos realmente sentir essas vibrações, que possamos sentir o nosso mentor espiritual vibrando aquela energia, vibração, trazendo até nós a energia de paz, de amor, de saúde, de conforto espiritual, de fé, de esperança, tudo aquilo que precisamos, que possamos realmente estar sentindo através da nossa sensibilidade mais aguçada a interferência amorosa dos irmãos espirituais durante toda a nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis, emocionais ou não, que passamos, que tenhamos essa certeza que sempre existe um irmão ali do nosso lado, procurando nos auxiliar, nos consolar, levantar nosso ânimo, nossa moral. Estávamos ontem ainda no capítulo Amar o Próximo com a Si Mesmo, capítulo 11, e eu falei que hoje ia ser uma pedreira. Eu lembro disso. O egoísmo, um item que quase ninguém, acho que eu vou até pular esse item aqui, porque na verdade assim, a humanidade já deve ter ultrapassado essa barreira de aprendizado. Eu acho que não tem mais ninguém egoísta no planeta, nem no nosso país. Acho que isso é... Vamos pular? É brincadeira, é claro que não. Porque nós vemos ainda em nós mesmos umas partes assim que temerosas, tenebrosas, querendo sair de vez em quando, nos mostrando que somos seres ainda mais primitivos do que civilizados. Apesar de tanto tempo, de tantas reencarnações, o monstrinho está sempre pronto a colocar as garras para fora. Se nós não orarmos e vigiarmos, nós estaremos nos surpreendendo conosco mesmo. Portanto, precisamos estar sempre combatendo o egoísmo, primeiramente em nós, depois nos demais, na humanidade. Item 11. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações em seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo?
e, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam a marcha, expulsar o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. A próxima mensagem de orgulho, que também é curta, para a gente já ganhar tempo, mas não esquecer que precisamos combater o orgulho primeiro em nossos corações. Se os homens se amassem com amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis por desembaraçar-vos desta couraça que cobre vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado a esconder-se e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então, o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Ele não ia se enturmar, né? O mal não ia ter aquela rodinha para ficar comentando, ele ia ficar assim, deslocado, né? Mas até chegar a esse ponto ainda leva muito tempo. Infelizmente, mas temos que fazer esse trabalho começando conosco mesmo. Começai por dar a vós mesmos o exemplo, sede caridosos com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente, e deixai que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso na sociedade, digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz, uma luta de interesses, na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual, sem mesmo os laços sagrados da família, são respeitados. Mensagem de Pascal, Sens, 1862. Com certeza, todo o mal que nós vemos no planeta, em todos os tempos, origina-se com certeza pelo egoísmo, a competição. Lembrei do passado, a Guerra Fria, todo mundo querendo chegar lá na Lua primeiro, russo, americano, lembra quando eu era jovem? Faz um tempinho, né? Mas essa era uma competição. Agora, guerra para descobrir a vacina, todo mundo quer fazer o bem, mas sempre deve ter algum ali que está escondendo alguma coisa, achando que vai ter uma vantagem. A gente não sabe o que passa na cabeça de todo ser humano ainda, e nem na cabeça dos dirigentes todos ainda. Então, sempre querer superar, ser mais, ser reconhecido, tudo isso é um motivo de orgulho que com certeza acaba prejudicando muitos irmãos, que possamos então combater o orgulho que existe dentro de cada um de nós, para realmente conseguirmos viver num mundo melhor, onde reinará um dia a lei de justiça, de amor e de caridade, onde ninguém vai ficar desprezando ninguém, ninguém vai ficar humilhando ninguém, e todos vão procurar ser úteis ao próximo, independente de posição social, independente de cor, independente de escolha religiosa e outras coisas mais. Bom dia, Terezinha, obrigado pelo remédio, hein? Salvou, hein? Tô aqui já, a febre foi embora, obrigado. Tem que agradecer, né? Não adianta ficar dando uma de bonzinho e não agradecer. Obrigado, Terezinha.
Eu vou na farmácia hoje comprar mais um, eu já de reserva aqui. Obrigado. Então vamos agora ao Livro dos Espíritos, continuando nosso Evangelho, agora o estudo. Ainda falando sobre a vida espírita, estamos falando sobre relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as metades eternas, lembranças da existência corpórea. Lembranças da existência corpórea, o item 8, ainda da vida espírita, a questão 308. Ok, vamos lá. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os seus atos, recordando-se apenas na razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Quando nós voltamos para a parte espiritual, a gente vai demorar um certo tempo para lembrar da existência que nós acabamos de deixar. E de acordo com o tempo que a gente vai permanecendo lá e a necessidade, a gente vai tendo algumas lembranças de outras existências sim, mas somente os fatos mais importantes, que mais vão fazer com que a gente aproveite para o nosso crescimento. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Isso quando o espírito tem a consciência de que ele é um espírito imortal, quando ele não está tão apegado à matéria, porque quando ele está muito apegado à matéria, muito apegado à vida, aquele corpinho sarado, bonito, 1,80 m, olhos azuis, castanhos, talvez o irmão tenha dificuldade em deixar o corpo sim, porque depende sempre do grau de entendimento que a pessoa tem. Normalmente o espírito vai sentir-se mais livre fora do corpo, e como está aqui, ele vai considerar aquilo que não lhe serve mais para ele como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por ter desembaraçado. Passemos a pensar assim, porque o nosso corpo espiritual é uma cópia do atual, só que mais recalchutado, mais bonitinho, mais perfeitinho, com menos ruga, menos cabelo branco. Então vamos nos apegar o quê? Ao novo corpo, quando chegarmos na parte espiritual, e não ficarmos chorando lá o corpício que ficou na sepultura. 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Mais uma vez, o espírito consciente, por isso nós estamos estudando e aprendendo, que quando a gente desencarnar, procurar sempre o apoio do seu anjo guardião, um pensamento bom, pensar em Jesus, pensar no ensinamento que você aprendeu, para saber que aquele corpo não tem mais importância para você e seguir o seu caminho, seguir o nosso caminho. Pois se não for assim, ficaremos ali olhando para aquele corpinho. Já pensou? Que sofrimento! E acontece muito porque nós constantemente vemos alguns irmãos, através da mediunidade, reclamando sobre esse assunto. Então realmente é muito delicado. É triste de pensar? É. Mas necessário pensar para sofrer menos? É. Então vamos ser inteligentes e aprender um pouquinho. Bom dia, Carolina. Bom dia, Terezinha. Que bom vocês aqui. Graças a Deus, estamos aí tão próximos e estamos aqui participando de um pequeno estudo. E amanhã tem mais, hein? Não se esqueçam disso. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos. Hoje está tenebroso, hoje está bem draculino aqui o negócio, mas tu precisa aprender, gente. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido. Algumas vezes, isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual ele considerava as coisas terrestres. Mais uma vez, o tipo de apego que ele tinha pela matéria. 311.
O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Resposta: o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós, e não os objetos. É o pensamento que o atrai para nós, e não os objetos. O objeto é uma lembrança para o encarnado, para nós, e não para aquele que se foi. 312, quase acabando. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Ou seja, a comparação entre o claro e o escuro, a dor e a saúde, o bem e o mal. Então tem que ter essa dualidade para o espírito comparar. Ele vai ver que está mais tranquilo e vai lembrar do sofrimento que teve. Ele vai falar: caramba, ainda bem que eu morri, porque eu estava sofrendo demais. Eu lembro uma passagem aqui do livro Nosso Lar, que foi colocado no filme também, no qual o médico, o espírito André Luiz, está andando lá do seu ônibus, o seu aerobus, tipo um metrô do futuro, e ele encontra uma pessoa, aliás, uma senhora o encontra e fala assim: doutor André Luiz, que bom o senhor está aqui, que bom que está aqui em nosso lar. O sonho do espírito é para nosso lar, nós sabemos, né, para a gente vai. E ele olha assim, ainda não consegue lembrar, e ela fala assim: doutor, eu sei que você chegou há pouco, mas eu fui sua paciente lá na Terra, lembra? Eu sofria de dores horríveis. E o médico não tinha que assunto, né? Olhou para ela e falou assim: é mesmo, minha senhora melhorou? Ela falou bem claro, bem feliz: claro que eu melhorei, pois eu não morri, estou aqui. Né? Então, as dores servem para que o espírito, quando estiver na paz espiritual, faça a comparação do seu estado, melhor ou não. Só que amanhã a gente vai falar do 313, né? Mas, para completar 312, se a pessoa não desapegar da matéria, ela vai desencarnar e vai ficar 100, 200, 300 anos reclamando da hernia de disco, reclamando da coluna, reclamando do calo, reclamando da dor no peito, porque ele vai estar apegadíssimo à matéria ainda e não vai ter o conhecimento e a certeza de que já está no mundo dos espíritos. Por isso que é sempre importante a gente estar lendo alguma coisa. Não precisa se tornar espírita, não, mas ter um pouquinho do conhecimento da vida espiritual. Isso é muito importante para evitar sofrimentos futuros. Então amanhã a gente continua 313 para que a gente continue esse evangelho, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado por terem participado e que a gente consiga ter um dia de paz, de equilíbrio, de fé, de amor, não propagarmos nenhum tipo de fake news e procurarmos fazer sempre o bem. Muita paz, um bom dia, fiquem com Jesus.